Imagine você sair de casa aos 16 anos de idade, ir para lugares onde você não conhece, viver uma vida de solidão, mas tudo isso com um propósito. Muito mistério? Confira o clique de hoje. Bom, depois de tanto mistério, nosso clicado da semana é o Padre Oliveira, que é reitor do Seminário João Paulo II na Diocese de Itapipoca. Seja bem-vindo ao nosso clique, Padre. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado à equipe da Diferente TV e um abraço especial a todos que estão nos acessando nesse momento. Pronto. E reitor do Seminário João Paulo II. Além disso, quais são as outras atribuições que hoje o Padre Oliveira exerce? Hoje, além de ser reitor do seminário aqui em Itapipoca, eu sou também o chanceler da Diocese, um trabalho mais de fazer funcionar a dimensão interna da Diocese, um auxílio direto ao bispo e ao clero como um todo. Também sou diretor espiritual da Escola Diaconal da Diocese, sou diretor espiritual do Movimento dos Homens na Diocese. Também sou vice-presidente da OSIB regional, que é o Instituto dos Seminários, Ordem dos Seminários e Institutos do Brasil. Também sou do Colégio de Consultores, que é uma espécie, conforme as definições de direito, uma espécie de chamado Senado do Bispo, né? Aquele grupo mais específico que o Bispo consulta nas causas extremamente específicas. Também sou membro do Conselho Presbiteral, que é o órgão que auxilia o bispo no governo pastoral da Diocese. E temos aí outras atribuições de menor cunho, né, nesse momento da nossa história, quando estamos assim dentro dos 11 anos de padre. Mas antes disso, a gente também teve uma experiência pastoral. Fui 7 anos pároco em Itarema, fui 11 meses vigário da minha cidade natal, General Sampaio. Por um tempo também eu dei assistência pastoral à Juritiânia. Então, temos aí umas outras experiências pastorais e ministeriais na Diocese. 11 anos de padre e muitas atribuições, né? Bastante coisa que você já fez e isso nasceu em General Sampaio, com o Padre Oliveira. E como se deu essa questão do chamado do Padre Oliveira? Eu costumo dizer que a minha vocação não tem nada de extraordinário. É algo muito natural que vai se desenvolvendo desde a minha meninice mesmo, de criança do interior do sertão, com a sua piedade popular, junto às pessoas que rezavam o texto, faziam as caminhadas, as procissões, novenas do mês de maio, de São José. Fui nos desenvolvendo. Agora, a minha vocação, o chamado mesmo, a questão mesmo, a vontade de ser padre, surgiu durante a catequese de Crisma. Quando eu me preparava para a Crisma, aos 15 anos, no dia da minha Crisma, eu decidi ser padre. E aos 16 anos, então, eu deixei a casa dos meus pais, deixei General Sampaio e parti nessa caminhada que a gente inicia e só termina quando chega ao céu. Isso. E me diga uma coisa, padre. O senhor, aos 16 anos, iniciou essa caminhada. Mas qual foi assim, o primeiro passo fixo? Como foi sua entrada no seminário? Como foi a sua caminhada até chegar no sacerdócio, a ordenação? Naquele tempo, eu digo naquele tempo porque isso já faz quase 30 anos, né? Eu já tenho 41 quebrados. Naquele tempo era uma experiência muito comum na diocese, os vocacionados primeiro morar um tempo nas casas paroquiais com os padres. Depois era que vinham para esse seminário. Acontece que durante o meu tempo de morar na casa paroquial, eu fui conhecendo mais a igreja e fui tomando outros rumos, que não o seminário diocesano. E chegou um momento em que o Dom Benedito, sempre tive uma ligação muito grande com o Dom Benedito desde adolescente, me propôs não vir ao seminário.
mas ficar com ele na residência episcopal até o momento de iniciar a filosofia em Fortaleza. Só que entre essa proposta e um anseio, uma descoberta nova, que era a vida monástica, eu preferi entrar no ônibus sozinho no dia 14 de setembro de 1991 e bater na porta do Mosteiro de São Bento, onde fiquei por 8 anos. Então, na verdade, desculpa assim a emoção, mas é que o mosteiro foi, eu diria, a minha gestação. Sempre digo que cresci à sombra do hábito de São Bento, alimentado pelos seus monges. Então, foi realmente uma experiência muito forte. Então, fiquei no mosteiro 8 anos, onde tive a possibilidade de estudar, de conhecer, mas especialmente eu tive a oportunidade de conhecer o que seja ser cristão, fazer minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Até quando, depois já de ter cursado a filosofia, teologia, recebido os ministérios de leitor e acólito, deixei o mosteiro, era monge, votos perpétuos, então tive que ter licença da Santa Sé para isso, e fui ordenado pela Diocese de Itapipoca por Dom Benedito. Deve ter sido uma experiência muito marcante mesmo assim, recordar 8 anos da vida de um jovem que para muitos deveria estar perdendo sua juventude, deixando de aproveitar muitas coisas, né? Para uma decisão radical, diria eu, por Cristo. Porque desde sempre essa questão de ser jovem se decidir por Cristo não é fácil. Creio que a própria vida sacerdotal, por muitos padres que eu encontro, não seja fácil seguir. E, voltando ao presente, também não deve ser fácil lidar com vários seminaristas como reitor da Diocese de Itapipoca. Eu queria já puxar para a gente pensar nisso, né? Como o senhor está vivendo essa experiência, mais essa experiência que Cristo lhe proporciona como reitor do seminário? Eu costumo dizer que na igreja, eu digo isso para os seminaristas quase que como uma ladainha, na igreja nós não fazemos o que queremos. Na igreja nós fazemos aquilo que é preciso fazer. Desde sempre eu fui marcado por essa questão da formação. Agora, um detalhe é que eu nunca quis ser formador de futuros padres. Mas já no mosteiro eu cheguei a exercer a função de zelador dos formandos, que é aquele monge que dá um acompanhamento mais prático à vida dos iniciantes, postulantes e noviços. E depois fui vice-mestre dos noviços e mestre dos clérigos do mosteiro. Então já tive essa experiência antes. Depois, quando vim aqui para a diocese, como diácono, eu me tornei vice-reitor deste seminário. E fiquei vice-reitor aí por aproximadamente 3 anos. Depois deixei e pensei que nunca mais fosse voltar para esse negócio. E de repente, quando Dom Antônio chegou na diocese, passado 1 ano mais ou menos, ele me propôs assumir o seminário como reitor. E aí eu pedi a ele que não fizesse isso comigo, ao menos naquele momento. Ao que ele atendeu. Mas, quando chegou o ano de 2009, ele puxou de novo a história. O Padre Arão já estava aqui com quase 14 anos aqui de reitor. Ele puxou de novo a situação e me disse, eu relutei, eu confesso que eu relutei. E Dom Antônio me disse uma coisa que tem sido a minha regra aqui no seminário. Ele disse, eu vejo que você só vai para os seminários pela obediência. Então, se desarme, obedeça e vá. Com o pio afeto de um pai e a severidade de um mestre, vá. Então não tinha mais o que discutir, né? Não tinha mais o que discutir. Eu sabia que ele ia ter essa conversa comigo no dia, se não me falha a memória, era 26 de novembro de 2009.
E eu sabia que ele ia ter essa conversa comigo naquela noite, lá no Mundaú, estávamos lá. Então, 4 da tarde, eu liguei para um seminarista, melhor dizendo, naquela ocasião, vocacionado, mas veio ao seminário comigo, que era o Graciano, e disse, olha, vai lá no meu quarto, pega a imagem, o quadro, o ícone da Mãe Ternura, que é minha devoção, meu amor pessoal. Pega o ícone da Mãe Ternura, acende 2 velas e deixa lá. Mas a Mãe Ternura não percebeu, não resolveu a questão, não. A Mãe Ternura não resolveu a questão, não. Mas eu consigo ver a ação dela nessa palavra do bispo, né? Se desarme, obedeça, vá. Com que o afeto de um pai. Ninguém mais afetivo, mais afetuosa, mais pia, isso, do que a doce Virgem Maria, a quem gosto de cumprimentar sempre como Mãe Ternura. A severidade de um mestre eu não sei se tem ou não, porque certa vez um seminarista, numa fala pública ao bispo, chegou a dizer que eu era mais mãe do que pai. O mestre fica um pouco mesmo meio para o nosso Senhor, para o Espírito Santo. Mas estamos aqui há quase 4 anos, né, tentando ajudar esses jovens que Deus me confia para mim. Esses são, hoje o meu rebanho, são os seminaristas, é deles que eu cuido, é a eles que eu dedico praticamente toda a minha vida. Mas quem forma mesmo é o Espírito de Deus, quem forma mesmo é o Espírito do Senhor. A gente apenas se faz instrumento em suas mãos. E oxalá sejamos instrumentos, porque às vezes nem isso a gente consegue. Mas procuramos dar o melhor de nós, e a nossa alegria é a própria caminhada de Deus. E vemos que quando Deus chama, por mais que a gente resista, quando existe aquele chamado mesmo forte de Deus, não tem como resistir. E sentimos também isso na questão dos próprios seminaristas. Porque se naquela época era difícil, ele tinha uma piedade popular aqui no Brasil grande, quem dirá hoje em dia que está tudo muito devassado. Né? E queria já encerrando, agradecer ao Padre Oliveira por ter a oportunidade de partilhar um pouco da sua vida, um pouco de sua história aqui no nosso programa Clique na TV Diferente. E se eu queria deixar alguma mensagem para aqueles que nos assistem. Bom, primeiro pedir desculpa pelas emoções, né? Eu sou assim, uma figura um tanto quanto emotiva, tanto quanto emotiva. E para mim fazer memória é viver. E como eu sou uma pessoa que eu vivo intensamente a minha vida, eu sou o tipo de pessoa que se estou alegre, eu estou alegre, eu vivo minha alegria. Se eu estou menos alegre, digamos, pesaroso, eu também vivo isso. Então, sou uma pessoa que vive intensamente a vida que Deus me deu, em todos os momentos, as circunstâncias. Então, para mim, fazer memória é viver de novo. É atualizar a vida, é atualizar a história, por isso me emociono e peço desculpas, então. Mas dizer que ser padre não é fácil. Não é. E se fosse, não teria gosto. Porque, como costumeiramente, a gente não valoriza as coisas fáceis. Parece um tanto quanto irrelevante, mas eu comparo assim, a vida do padre com as obras públicas. Né? Em que sentido? Nós andamos pela cidade e vemos a cidade com lixo, com bancos nas praças quebrados, com jardins destruídos. Quer dizer, os bens públicos deteriorados por nós mesmos que não cuidamos. Então, quer dizer, é público, a gente não para pensar porque que esses bens estão aí, como estão aí, acabamos não valorizando. Eu digo, aquilo que é fácil não é valorizado. Mas aquilo que é construído no silêncio, na angústia, na dor, na esperança, porque nossa vida é uma vida de esperança, construída na esperança,
isso a gente aprende a dar valor. Portanto, se ser padre fosse fácil, talvez não tivesse gosto, talvez não tivesse sabor. O sabor do ser padre está justamente no desafio de ser padre. Não é no desafio do próprio ser padre. Isso é que dá sabor ao ser padre. Então, peço sempre às pessoas, e faço isso agora, que rezem por nós, né? Rezem por nós padres, rezem pelos seminaristas. Eu digo que na comunidade de formação nós precisamos muito esforço, mas uma só é indispensável: a oração do povo por nós. Então, peço a todos que estão clicando que rezem por nós, rezem pela nossa vocação do Padre Oliveira, que ele seja fiel, né, e que ele seja padre, simplesmente, e que reze pelos seminaristas também, para que, se for de Deus, sejam padres, mas não simplesmente, ao contrário, sejam padres, mas bons padres, bons pastores do povo de Deus, padres felizes, porque se não é para ser feliz, não vai. A minha vida sacerdotal ela vive assim, na alegria e na esperança de ser sempre mais. É isso aí. Esse foi o clique da semana. O clicado foi o Padre Oliveira, que foi uma entrevista que uma das mais especiais que eu tive a oportunidade de fazer, que a emoção veio junto, né? E você, que sente chamado a ser padre, aqui é um exemplo a seguir e um ótimo exemplo. Fique ligado na TV Diferente, nos nossos outros programas e continue nos acompanhando. Quando vi o teu olhar, teu doce olhar de mãe, regaço celeste o teu coração a envolver minha vida e meu ser. Maria, tão pura, tão doce mãe, a vencer as tempestades, a vencer todas as noites, luz na aurora da manhã, esperança